O negócio é o seguinte. Vem cá comigo, China, que hoje eu vou te contar uma história impressionante. Um homem, um trabalhador, mais ou menos 35 anos de idade, acostumado a trabalhar como motorista de aplicativo. Trabalhava no Uber. Imagine essa cena. Ele chega para fazer um atendimento. 2 pessoas entram no carro. De repente, ele recebe voz de assalto. Ele foi rendido pelos bandidos. Aí os criminosos fazem o quê? Pegam esse motorista, colocam esse homem no porta-malas e dentro desse carro eles também colocam uma adolescente e uma criança de 1 ano e 4 meses que vai no colo dessa mãe de 17 anos. Por que usam a jovem? Para tentar disfarçar, para que a polícia de nenhuma forma chegue até esses bandidos. Mas eles encontraram a guarda municipal no caminho. E aí, meu amigo, a bandidagem agora está atrás das grades. Olha o desespero desse homem. Viveu momentos de aflição dentro de um porta-malas. Balança. Neste carro, um motorista de aplicativo de transporte de passageiros passou por momentos de terror. Ele foi rendido por 2 bandidos. O trabalhador ainda foi agredido. As conversas no automóvel foram gravadas. E os criminosos insistiram na violência contra a vítima. Bate nele, velho. Ô, mano, reage não, filho. Reage não. Reage não, senão vai te matar. Dá mais umas porradas nos carinha. O áudio era ouvido simultaneamente em um grupo de motoristas. É um misto de revolta com medo de continuar trabalhando. Porque é todo dia sem segurança. Os aplicativos, infelizmente, não dão segurança pra gente. A gente tem que procurar os nossos meios de segurança. Então, está tendo muita situação de assalto, essas situações aí, agressão também. O assalto aconteceu em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A corrida começou no centro da cidade. Os falsos passageiros estavam em um shopping center. Cerca de 1 hora depois do roubo do carro, agentes da equipe de ROMU, rondas municipais, da Guarda Municipal, chegaram até os suspeitos que estavam no carro. No momento em que os ocupantes eram abordados, os agentes começaram a escutar barulho no porta-malas. Assim que abriram o porta-malas, encontraram um motorista que tinha sido agredido. O motorista tem 36 anos e sofreu diversos ferimentos, principalmente na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Cajuru. A vítima estava bastante machucada. Estava bastante tensa ali o local, foi dado voz de prisão aos indivíduos e conduzido às respectivas delegacias. Além dos assaltantes que mantinham o motorista como refém, uma adolescente entrou no carro e estava com uma criança no colo. Os bandidos teriam envolvimento em outros crimes com as mesmas características, todos cometidos na última semana. Todos cometidos nas últimas semanas, ou seja, são bandidos carimbados. São pessoas conhecidas na região metropolitana que cometem sempre o mesmo tipo de crime. Nós vamos continuar nessa história. Você não tenha dúvida disso, o Ricardo Vilches hoje foi atrás de recontar pra gente tudo isso. E tá aparecendo uma vítima atrás da outra, não é isso, Vilches? Me conta. Cadê o trechinho aí do que o Vilches fez hoje? Quero ver como é que foi hoje a conversa com novas vítimas. Mostra pra mim. Daqui a pouco esse motorista de Uber aqui vai contar exatamente como é que foram esses momentos de desespero que ele passou na mão de 2 assaltantes. Detalhe, salvou por pouco. Por que você foi salvo? Fui salvo, graças a Deus, na ajuda dos meus colegas. Os colegas que ajudaram por causa de um aplicativo. Já vou te explicar essa história, tá bom, Riva? Daqui a pouco aqui, ó, no Balanço Geral. É isso. Os motoristas estão se ligando aqui, ó. O mesmo celular que eles usam lá para colocar as corridas e autorizar você a entrar no carro, esse mesmo celular hoje grava. Se não é por esse sistema, tem alguns colocando umas microcâmeras, mas aqui, ó, esse sistema vai gravando tudo. Agora imagina como esses bandidos são violentos. Imagina a situação, o motorista dentro do carro, quando os bandidos entram. Não basta para eles render, eles querem bater, eles querem causar, eles querem humilhar. O que eles querem é ferir as pessoas. A gente conseguiu os áudios, a gravação disso tudo. É desesperador. Veja. O Cretinho, reage não. Reage não, reage não. Reage não, vai te bater. Reage não, vai te bater. Reage não, mano. Reage não. Reage não, mano. Reage não, filho. Reage não, fica de boa, fica de boa. Reage não. Reage não. Reage não.
Reage não. Fica os braços aí, cara. Não solta o cinto. Bate nele, cara. Ô, mano, reage não, filho. Reage não. Reage não, senão vai te matar. Nós, umas porradas nesse carinha. É o que eles fazem. Eles aterrorizam as vítimas. Aquele barulho estalado que você ouve ao fundo, aquilo são tapas e coronhadas que eles dão nesse homem que estava trabalhando. Motorista de aplicativo hoje virou trabalho. Tá difícil conseguir emprego. As pessoas vão para trás de um volante e depois tem que sair ali, ó. Põe aquela imagem desse homem saindo de maca, de tanto que ele apanhou e foi jogado num porta-malas. Como é que algumas pessoas olham pra gente e nos cobram? Tenham dó dos bandidos, eles são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade é os cambal. Vítima da sociedade é o caramba. Vítima é esse homem aqui, ó. Esse é vítima. Veja a tranquilidade do bandido, batendo, falando e dizendo, se mexe não, senão a gente mata. Dá mais tapa nesse cara aí, ó. Se mexe não, senão a gente se mata. A gente te mata. Para mim, que fiquem e que apodreçam na cadeia. O Ricardo Visto falou com esse homem, eu vou te mostrar ainda hoje. Ele vai te contar tudo que passou na mão desses bandidos. Presta atenção então na história do motorista de Uber que foi colocado dentro de um porta-malas. Foram momentos de pânico que esse homem viveu. Ele foi espancado por assaltantes. Tudo gravado. O que esses homens fazem é o negócio mais absurdo que eu já vi. Não basta roubar, tem que bater, tem que humilhar, tem que pisar no cidadão. Só que estava tudo sendo gravado. A polícia pegou e dentro do carro, uma menina de 17 anos, com uma filha de 1 ano e 4 meses no colo dela. E a polícia diz, ela estava no meio. Ela estava. Ela ouviu a pessoa gritando por ajuda, clamando, pelo amor de Deus, não me matem. O que vai ser dessa criança de 1 ano e 4 meses tendo um pai preso, usando o próprio filho numa ação criminosa, hein? Com a mãe dele junto? O que vai ser dessa criança? E o que diz esse motorista de aplicativo? Mostra. O olho direito ainda está com sinais de sangramento interno. Os dois estão roxos, inchados, os lábios também. Ele apanhou principalmente no rosto. Foram 15 minutos de espancamento. O único momento que eu percebi que realmente eu estava correndo risco é quando eu estava chegando próximo ao local e dos rapazes falaram para mim, olha, para ali. O indivíduo de trás, ele não estava sentado completamente atrás de mim, mas ele dá um salto assim para trás de mim e já me pula com uma gravata. E o outro indivíduo que estava no banco do passageiro ao meu lado já começa a me dar soco. Então um já vai me estrangulando ali, com um golpe semelhante a um mata-leão, e o outro vai me dando soco. Tentava buscar ar e tentar dizer que eu não estava reagindo, porque eles gritavam a todo momento para mim, não reage, senão vamos te matar. As lembranças são difíceis, mas ele já está em casa. Não esquece a corrida que começou no shopping e terminou no Jardim Roseira, em São José dos Pinhais. Foi tudo gravado. Ô, Cantinho, reage não. Reage não, reage não. Reage não, vai te matar. Bate nele, cara. Ô, mano, reage não, filho. Reage não. Reage não, senão vai te matar. Nós, umas porradas nesse carinha. A vítima usa um aplicativo de celular que permite conversar com outros amigos motoristas. Ainda assim, ele sabe que teve sorte. E aí esse áudio eu comecei a gravar, mas mal eu sabia que esse áudio seria o áudio que ia salvar a minha vida. Era para ser um teste. Exatamente, era para ser um teste, era só para ficar registrado, para mim usar esse áudio para passar para outros motoristas, como usar o aplicativo no momento de suspeita. E esse teste acabou virando algo surreal para mim. Este amigo, também motorista, desconfiou dos diálogos. Foi ele quem acionou a polícia. Os caras falavam assim, eu tentei me cadastrar na Uber. Aí o cara, até o nosso colega falou assim, mas de moto, de carro? Daí o cara falou assim, não, eu tentei cadastrar de moto. Aí daí a pouco o cara falou que não tinha EAR na carteira. E falou, daí até ele questionou, não, mas com EAR, sem EAR não cadastra. Aí o cara falou, não, eu cadastrei de bicicleta. Aí caiu a ficha. Esses caras estão de
safadeza. De repente, a gente começou a escutar já ele sendo estrangulado dentro do carro e os meninos falando assim, não reage, não reage, não reage. Nisso que falaram não reage, eu larguei tudo que estava fazendo, já comecei a ligar para a polícia. Não é procedimento, né, a gente sair correndo atrás do carro, né, porque a gente não sabe que situação vai achar lá, se o bandido está armado ou não, né. Eu cheguei ao local, não encontrei ele, não encontrei o carro, e aí o desespero bateu. Por quê? Porque você não sabe, né, cara, se os caras vão jogar ele em qualquer lugar, cara, vão matar, ou jogar em qualquer lugar, ou sei lá, a gente vê tanto caso aí dos caras tacar fogo em carro com pessoa dentro, né, cara? Os dois bandidos estão presos. Leonardo Nascimento, de 18 anos, e Matheus Arsênio, de 20 anos. O mais novo foi quem pegou a vítima por trás e deu mata-leão. Violento e cara de pau. Para chamar o motorista, usou o próprio celular, com nome e foto verdadeiros. Esse indivíduo, inclusive, né, que foi preso, ele já foi investigado no ano passado enquanto menor. Essa delegacia mesmo aqui, um caso igual. Uma mulher estava trabalhando como motorista de aplicativo, recebeu uma chamada de um telefone verdadeiro, uma pessoa extremamente qualificada no aplicativo. Ela foi até o local e ali ela foi abordada. Também haviam 2 homens, só que ele era menor à época. Também foi agredida, né? Foi subtraído o carro, foi subtraído o celular. Só que naquela época ele era menor e não ficou apreendido. Mais vítimas vão comparecer, isso é certeza. O objetivo é engrossar agora a situação para que o Poder Judiciário se convença da necessidade dessa pessoa ficar presa. Eu creio muito em Deus, mas eu confesso que eu sou humano e senti medo, sim, na hora ali. Tive muito medo porque eu não sabia o que passava na cabeça deles, eu não sabia, assim, até que ponto eles poderiam chegar, até que ponto eles estavam querendo ir. Então, eu realmente tive medo ali em algumas situações. Medo do quê? Eu tive medo de não poder voltar para casa mais e abraçar meus filhos. Resumindo, o medo dele é que deixasse a esposa viúva, os filhos sem pai. O medo dele era esse, o medo dele era de morrer. Escuta, um menor de idade que tem a capacidade de votar, que tem a capacidade de trabalhar como menor aprendiz, ele não tem a capacidade também de responder como adulto quando comete crimes? Principalmente um crime que o camarada planeja, pensa, chama os outros e fala, ó, se der trelelê, ó como eles são safados. Bando de vavá, gagá, bumbum, dodô. Quando der errado, eu sou menor, eu assumo a bronca, deixa pra mim. Que aí limpa a minha ficha, ó, linha na pipa, a gente volta a roubar e tá numa boa. Os menores se oferecem pro mundo do crime hoje. Eles se oferecem, eles facilitam. É isso que está acontecendo. Se pode votar, se pode trabalhar como menor aprendiz, se pode ser pai, e ele foi pai menor de idade, pode também responder pelo crime que comete sendo menor. Se ele tivesse ficado lá, talvez não estivesse solto hoje. Se a lei fosse diferente lá, ele não teria quase matado um pai de família hoje. Entende o desespero desse homem? A gente só não consegue se pôr no lugar porque não viveu a mesma dor. Mas dá para imaginar aqui no nosso cérebro, dá ou não dá, o que ele passou. Esteve perto da morte. Sobreviveu por um milagre, pelo belo trabalho da Guarda Municipal da cidade de São José dos Pinhais. Nossa solidariedade a este motorista que estava ali só trabalhando. E sabe o que os motoristas pedem hoje? Amigos motoristas de aplicativo falaram comigo, motoristas de táxi também. Se você estiver sozinho ou em 2, pode entrar um na frente e um vem atrás, mas não atrás do motorista. Quando eles veem alguém atrás do motorista, quando alguém senta atrás do banco deles, eles se desesperam. Porque normalmente o bandido age assim. Para que o motorista não veja 100% do rosto do bandido, eles sentam atrás do motorista. E aí vêm, rendem e fazem tudo que fizeram, como foi o caso aí desse homem.